Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, conforme a gente tinha combinado, hoje para falar de um assunto que se torna mais emotivo, né? Que é um assunto que é dos filhos, né? Que a gente tem uma emoção maior quando a gente fala disso, né? Quem é pai sabe disso, quanto que um filho é importante, tá? Antes disso, eu gostaria de falar para vocês nos seguir através do YouTube, tá? Júnior Vendas, e através também do Spotify, lá, Júnior Vendas também. Antes de abordar esse assunto tão importante na nossa vida, né, como pais, eu queria também responder uma pergunta que são vários assim comentários que existe, né, no nosso direct, e, e esse comentário diz assim que se eu estou em busca da perfeição, tá? Eu queria dizer que na minha opinião, a perfeição não deveria existir para o ser humano, tá? Deveria existir transformação. Essa é a palavra certa. Perfeito, a perfeição deveria existir só para uma pessoa, que é o nosso Criador, que é Deus, tá bom? Aí também, saindo um pouco desse, ainda não abordando esse assunto, mas eu queria dizer uma opinião minha sobre. Muita gente vão perguntar assim, né? Eu já sei que vai ser assim. Como então educar uma criança? E eu vou responder já antecipadamente. Se educa uma criança com atenção, conexão e amor. Não se educa uma criança com punição, castigo e gritos, tá? Quando o ser humano ele grita com uma criança, a criança não sabe que aquela é uma emoção do ser humano, é uma explosão de emoção do ser humano. Ela entende que ela é errada, não está errada, que ela é errada, tá? Quando há um castigo, ela não entende que aquilo é por uma coisa que ela fez, e sim que ela é errada. Então ela vai crescer achando que é errada. Ah, mas eu sempre levei palmadas, eu sempre levei gritos e nem por isso eu dei uma pessoa ruim. Bom, então eu vou dar o meu exemplo, tá? Sou uma pessoa bem-sucedida, sou uma pessoa que não vou em bar, sou uma pessoa em pré-educação, mas porém educado, tá? E que você vê lá no meu primeiro episódio, você vai ver os conflitos que eu tive lá, individuais, depois os conflitos que eu trouxe pro meu relacionamento. Então, é, isso é. Será que você tem algum conflito também? Né? Essa é a minha pergunta, né? Dizendo sobre mim. Porque minha vida inteira, com 45 anos, eu achei que eu não tinha nenhum conflito, que eu sempre fui certo, que eu estava certo nas minhas atitudes. E não é bem assim, certo? Então, muito cuidado quando você faz alguma coisa para o seu filho que pode refletir, assim como refletiu em mim, né? Vou dizer de novo. Vai lá no primeiro episódio meu e entenda esse conflito individual que veio da minha criação, né? Tá certo? Então eu tô dando exemplo para você de como que as coisas são. É, muita gente fala assim, ah, mas na Bíblia está escrito que tem que dar castigo. Olha, não use a Bíblia para confundir as coisas. Eu vou usar Jesus, então, que é a perfeição, para dar o exemplo. Jesus castigou? Jesus puniu? Jesus gritou? Ele simplesmente diz assim, ó, esquece tudo que você fez e me siga, se transforme. Não é isso que Jesus fez? Então vamos nos inspirar por ele, em vez de colocar um monte de coisa na internet, dizendo coisas que às vezes você nem sabe o que é. Eu digo assim, você cresceu uma pessoa perfeita com o seu pai, cresceu uma pessoa boa com seu pai dando castigo e dando palmadas? Será que você não tem um transtorno? Será? Eu não posso dizer isso por você, mas eu tô dizendo isso, tô deixando um ponto de interrogação. Mas por mim eu posso dizer. De novo, se você quiser ver os meus episódios lá, vocês vão entender melhor isso que eu tô querendo dizer, tá? Agora, fugindo um pouco desse raciocínio, né? Porque aqui a gente não tá para ficar questionando a opinião de cada, né? Eu tenho que sim respeitar
e fazer com que as pessoas entendam que há formas melhores de se evoluir, de se entender e de até de criar aquilo que Deus nos colocou como um dom, que são os nossos filhos, né? Que Deus nos presenteou com esse dom para que a gente tenha responsabilidade sobre eles. Olha, eu vou repetir, tenha responsabilidade sobre eles, né? Isso é importante, tanto o pai ou tanto a mãe, juntos, tá? Porque Deus quer a família, não separados, tá? Não estou julgando quem separou, também não estou julgando quem cria filho dos outros. Não é isso, por favor, gente, entendam que não é isso. Eu estou expondo só uma situação minha, é uma opinião minha e aquilo que eu aprendi que eu tenho que fazer, tá? Entendendo tudo isso, então a gente vai chegando a alguns conceitos para que a gente possa melhorar dentro da nossa família. Eu digo assim, ó, muita gente fala assim, eu quero ser próspero, né? Eu quero ter uma empresa, eu quero ficar bem de situação. Ó, a primeira prosperidade, a primeira empresa, e até as religiões dizem que a primeira igreja é a sua família. Então, o que você está fazendo para que a sua família seja próspera? O que você está fazendo para que a sua família seja uma família evolutiva, esteja em evolução, aprendendo as coisas, né? Em vez de uma criança estar assistindo uma tela de celular ou uma televisão, não estou dizendo que a minha não assiste, mas ela está assistindo você? Cadê a conexão sua com o seu filho? Né? Você está tendo tempo para dar atenção na hora que ele precisa? Você está dando amor? Vou fazer outra pergunta. Você tem amor para dar? Tá? Né? Assim, olhando para mim, eu tenho amor para dar? Eu tenho amor para dar? Eu tenho atenção para dar? Eu estou conectado com meus filhos? Então isso é importante, tá? Para que uma criança cresça e uma família cresça saudável. E aí está a prosperidade, né? Nesse primeiro passo dela. Uma hora a gente vai abordar esse assunto sobre prosperidade também, tá? Eu coloco essas questões porque é assim, eu vivo isso hoje, então eu já vou começar a mostrar de novo para vocês, entrando nesse assunto dos filhos, tá? Primeiro eu vou contar uma história que foi importante para nós, né? E depois eu chego lá na frente, vou dizer para vocês o que esse conflito meu individual em relacionamento, o que eles traz para nosso casamento e o que eles estão trazendo hoje para os nossos filhos, né? Que vem de lá e o que atinge hoje, certo? Então é uma história muito bonita, vai tomar um pouco de tempo, mas vale a pena se vocês continuar vendo aí. Então vamos começar assim dessa forma que todo casal ele quer ter um filho, né? Então nós também não fomos diferentes. Em 2012 o Pedro nasceu, né? E em 2017 a gente foi viajar e a gente estava numa praia e depois a gente voltou e minha mãe nos disse assim, nossa, parece que a pele dele tá meio amarelada, que será que era bom você fazer um exame? A gente levou ele para fazer um exame e numa sexta, acho que foi no dia 26 de fevereiro. E aí no dia 27, eu não estou muito bem recordando, mas no dia 27, no sábado, o pessoal do laboratório nos ligou e falou assim, olha, vocês têm que urgente procurar um oncologista. Né? Tudo bem, a gente ficou meio assustado, a gente foi procurar e fizemos alguns exames e foi constatado que ele tinha uma doença. Bom, aí isso aconteceu numa forma assim que nós não estávamos, ninguém está, né? A gente também não estava preparado para tudo isso. Porém, a gente, o médico nos encaminhou para um pessoal. A gente procurou um médico da nossa cidade. Aí esse médico pediu a permissão num lugar que se trata, que é uma especialista, fica uns 100 quilômetros aqui da minha cidade. E lá era um especialista nessa área, né? Então a gente foi transferido para lá e ele nos disse que a partir de agora nossa vida iria mudar.
né? Que se você antes tinha uma rotina de vida, que agora vocês tinham outra, pelo menos por 3 anos, 2 anos a 3 anos, e seria mudar. Sim, mudou mesmo. Tivemos que abandonar algumas situações, como o trabalho, né, a nossa vida normal, e viver em virtude desta realidade que estávamos passando naquele momento, da doença dele. Ou seja, toda semana a gente tinha que viajar. E nisso tudo, olha para vocês verem como que Deus é bom, né? Nisso tudo, o que aconteceu? A gente tinha planejado o nosso segundo filho, que era a Emanuele. E depois de 15 dias, né? Eu com a Ana, eu com a minha esposa conversando. E aí eu falei assim, nossa, Ana, a gente tinha planejado tudo e agora. E, né, tava tudo certo para ter o segundo filho. E se agora você estiver grávida com toda essa mudança? Ah, foi dito e feito. Realmente a gente fez exame. Ela tava. Então eu digo assim que a minha segunda, né, a Emanuele, ela cresceu dentro de uma quimioterapia. E é verdade. Ela cresceu dentro de uma quimioterapia. Então, tudo que a gente passou lá em relação a isso, que os outros passaram em volta de nós, né? Com essa, eu digo assim que uma doença dessa não foi para o meu filho, sim para mim, fez com que a gente olhasse mais essa parte de atenção, de conexão, de amor com os filhos, né? Nos ensinou que mesmo eu estando em fase acelerada de prosperidade, que aquilo não era mais importante do que a saúde do meu filho e que isso o meu dinheiro não poderia comprar. Olha que interessante, né? E que ela iria ter que largar de um ganho que era importante para nós, mas que nosso filho era mais importante. Então, foram decisões e acontecimentos que aconteceram na nossa realidade, naquele momento, né? Não na nossa realidade, mas naquele momento, que nos ensinaram de alguma forma que há outro jeito, outro caminho de se seguir, de se olhar, outro jeito de se olhar, tá? Então nos ensinou muita coisa, a gente vivendo com pessoas lá que também tratavam de doenças nesse sentido. Nossa, quantas coisas a gente aprendeu, a gente viveu, e nós tivemos de alguma forma emocional para aguentar tudo isso e aprender e tirar proveito de tudo isso, né? Quantas vezes eu disse assim para as pessoas quando a gente ia fazer festa final de ano, né, sem olhar muito para mim, mas agora eu posso olhar mais para mim, que essa situação do Pedro era uma situação que não era para ele, sim para nós, né? E com toda essa situação que a gente estava vivendo, o que você está aprendendo com todo esse sofrimento, né? O que você pode tirar um bom aproveito de tudo isso, né? Com essa situação, né? Porque eu digo assim que uma situação dessa a gente rebaixa, né? A gente passa a olhar mais para tudo, para a vida, para Deus, né? A religião nos ajudou muito, 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 né? As pessoas também da religião, da nossa igreja. Então, isso foi uma lição para nós aprender. Só que é assim, tudo que você começa a fazer, se você não dá continuidade em continuar aprendendo, não é suficiente para sua vida, né? Mas então depois nasceu a Emanuele, olha para vocês verem que interessante. E quando a Ana estava grávida, por ela ir grávida lá, todos os médicos sabiam, os oncologistas de lá, né? Eram três, a equipe de três médicos, né? Eles entraram em contato com uma instituição muito famosa em São Paulo, que ela armazena cordão umbilical que seja compatível com aquela pessoa que está doente, né? Mas isso não significa que a Emanuele seria compatível ao Pedro. Mas foi feito um exame e ela era compatível. A gente ganhou dessa instituição tão famosa em São Paulo a armazenagem desse cordão umbilical que, que ele poderia ser salvo pela irmã de alguma forma. Olha que interessante, né? Então eu digo assim, ele mesmo põe o nome nela de Vitória. Então hoje o nome dela é Emanuele Vitória. Então pra vocês verem que interessante que quantas coisas Deus nos foi colocando na nossa vida para a gente ir entendendo que isso não estava no alcance nosso, mas que ele estava nos oferecendo para que a gente
a gente conseguisse ter um olhar diferente de tudo. Né? Então, quer dizer, eu tinha um filho doente e tinha cura. Né? Eu tinha cura. E é inédito isso, né? Você pensar dessa forma, como que Deus é perfeito e Deus é bom. Bom, daí entendendo tudo isso, partindo já para o meu terceiro filho, já falei da Emanuele, né, que é a Heloísa, que nasceu um ano após, né, são bem pertinhos, diferente de um ano só. O que aconteceu com a Heloísa? A Heloísa, a gente tinha adotado uma forma de relacionamento, de relação, vamos dizer assim, e que não deu certo, que veio a Heloísa. Olha, para você ver que maravilha também, que é a minha caçulinha. Né? Então são três emoções grandes que nós temos na nossa vida, que é responsabilidade da minha pessoa e da minha esposa. Né? Nós somos responsáveis sobre criar esses 3 cérebros que estão em desenvolvimento. Né? Eu estou dizendo da responsabilidade. Nós somos responsáveis em poder dar atenção, conexão e amor. Atenção, conexão e amor. E que se isso não for possível, eu estou, de certa forma, deixando... Ah, mas você não trabalha? Ah, mas você e sua esposa não trabalham? Não é isso, gente, que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que o quanto eles são responsabilidade nossa e que a gente tem que dar para eles, de alguma forma. Né? Essa atenção, essa conexão e esse amor. Então, falando dos conflitos que a gente tem, né, tem ainda, não é nada descartado, tá? A gente vive isso ainda, eu e minha esposa. Estamos passando por transformação. E que muitas vezes nossos filhos presenciou essas brigas, tá? Muitas vezes você vê como uma criança é inocente, né? Às vezes eu falei para elas assim, olha, papai tá com raiva, né? E daí uma delas respondeu assim, mas eu vou te dar um abraço então para sua raiva passar, certo? E às vezes você fica bravo com a criança e grita com ela, não estou dizendo que eu não faço isso, né? E elas ainda respondem para você assim, olha, papai, eu te amo. Quer dizer, você gritou, você disse para ela mesmo que ela é errada, não está errada, porque a criança entende que ela é errada. Você pode ter causado um transtorno emocional nela, naquele momento, e ela disse ainda, papai, eu te amo. Então, para vocês verem como a gente não consegue, eu digo assim, ó, eu posso ver hoje, eu até estava comentando com uma pessoa que é muito querida, que a gente deveria fazer uma faculdade para entrar num relacionamento, para se casar, é uma faculdade para criar filhos, porque a gente não faz ideia do que a gente está, que a gente é capaz de transformar um ser, né? Um cérebro ali que está num momento de evolução consigo mesmo, ou seja, começando a entender as coisas, você ensina as coisas erradas. Você grita perto dela, briga com sua esposa. Não é isso que você faz? Né? O meu filho de 10 anos muitas vezes falou assim, nossa, mamãe, eu não gosto que você briga com o papai. Isso dói muito, gente. Eu quero dizer para vocês que isso pode ser um transtorno que está sendo criado ali dentro do cérebro. Ela pode estar entendendo naquele momento de desenvolvimento dela que ela vai ter que brigar também no casamento dela. Ou que se a mãe é muito punitiva, ela vai ter que punir também os filhos dela na família dela. Ou que se a mãe põe de castigo, ela também vai ter que pôr os filhos dela de castigo. E não é isso que a gente tem que ensinar para os nossos descendentes. A gente tem que ensinar para eles a se conectar com os seus filhos, ou ensinar para a gente mesmo a se conectar com os filhos, estar perto, né? Dar atenção e dar amor. Mas eu digo, como que você vai dar amor se você não tem amor? É complexo isso, não é? Então eu vejo dentro hoje da minha família, nossa, o vídeo está extenso hoje. Eu vejo hoje dentro da minha família que tudo que eu vi nesses conflitos lá, que individual e de relacionamento, que o Pedro também, ele, de certa forma, ele está se inspirando no pai e ele está se tornando uma pessoa que grita com as irmãs,
Ele está se tornando uma pessoa que questiona tudo. Entende o que eu quero dizer? Ele está crescendo igual o pai. E o pai, olha para vocês verem. Olha a minha história. Entendeu? Então, gente, vale a pena vocês entenderem isso pelos seus filhos, tá? Eu não estou dizendo que vocês estão educando errado ou que vocês estão fazendo alguma coisa errada. Eu só estou dizendo para vocês que existe formas e eu estou comprovando que isso é possível. Vocês ter um outro caminho, uma outra direção para com os seus filhos, para que isso possa melhorar, tá? Vocês vão dizer lá no futuro, depois de 20 anos, o que vocês fizeram com suas crianças, porque são responsabilidade dos pais como que a criança vai crescer psicologicamente formada. É doído isso? É doído. Então, qual a forma mais fácil de eu fazer as coisas? Ah, deixar isso no celular, deixar na televisão, né? Qual que é a forma mais fácil de eu fazer com eles? Eu não tenho tempo, então eu grito, eu castigo, do que mostrar para eles, fazer eles entender. Ah, mas não vão ter limite? Sim, o limite é importante, porém não precisa gritar. Né? O filho, olha, eu gostaria que você ficasse um pouco só jogando e que você depois disso fosse lá brincar com suas irmãs ou brincar com seu amiguinho. Isso é importante para você não ficar muito tempo aí. Então, gente, é sobre isso que eu vim trazer para vocês, sobre essa ideia de inovação, de prosperidade, de conexão, de evolução, de melhora, de coisas positivas. Eu digo assim, ó, o universo conspira para que você façam coisas boas e possam transmitir coisas boas e receber coisas boas, né? O universo conspira. Se eu sou uma pessoa negativa, se eu sou uma pessoa que tem uma mágoa no coração, o que que eu vou transmitir? Né? Coisas ruins, não é verdade? Coisas negativas que o universo diz assim, ó, vai para outra pessoa e volta para você como coisa negativa, não é verdade? Se eu tenho uma mágoa no coração, eu tenho um rancor, o meu ego não deixa eu pedir perdão, não deixa. Então, o que eu vou transmitir? Rancor, tristeza, impaciência. Não é isso? Não é? Então, como eu posso ser melhor? Fazendo as coisas melhor. Como eu posso ser positivo? Fazendo coisas positivas. Como eu posso tirar uma mágoa de mim? Pedindo perdão. É verdade? Então, que esses vídeos aí que foi postado possa melhorar cada dia mais a sua vida. Isso é a minha intenção, é essa a minha exposição, é essa a minha disposição de vir até você e colocar isso. Muito obrigado. Nos siga, vai ter outros vídeos agora que a gente vai entrar em outros assuntos. Nos siga no YouTube. Eu vou colocar mais esses meios digitais, porque lá é mais organizado para vocês entenderem tudo. Que é Junior Vendas YouTube e também no Spotify Junior Vendas, tá bom? Eu vou deixar os links nos vídeos para vocês poderem seguir a gente por lá. Muito obrigado.